Olá, pessoal! Aprendemos a esconder emoções. É importante e saudável que os pais tenham liberdade e sinceridade de expressar o que sentem em relação ao comportamento de um filho, assim como de corrigi-lo. Contudo, isso é diferente de depreciá-lo. A depreciação não leva uma criança a avaliar suas ações, mas a sentir-se inadequada. Há uma grande distância entre corrigir um comportamento e fazer julgamentos. Alguns pais, ao corrigirem um filho, passam-lhe uma imagem depreciativa. Quando a criança faz algo que os irrita, ao invés de lhes dizer que tal atitude os deixa irritados, eles chamam a criança de irritante. Ao invés de lhe chamar a atenção pelas tarefas que ficaram inacabadas, eles a definem como irresponsável. Se a criança deixa alguma coisa cair, é chamada de desastrada. Conceituam a criança a partir de uma atitude, de comportamentos isolados. Esses conceitos negativos despertam o medo e impedem a livre expressão. Desde muito cedo, aprendemos a esconder as emoções e negar os sentimentos. Antes de aprendermos a dar nome a eles, aprendemos a disfarçá-los. Antes de aprenderem que medo, raiva e decepção são sentimentos, as crianças descobrem que eles são ruins e proibidos, que devem negá-los e escondê-los. Antes de compreenderem o que sentem e pensam, aprendem que não devem pensar ou sentir tais coisas porque é feio. Desde muito cedo, a maioria das crianças aprende a distorcer a verdade e a trocar a autenticidade pelos disfarces. É comum, em festas de aniversário, a criança estar ansiosa para receber os convidados, principalmente pelos presentes que espera ganhar. Tudo vai bem até a chegada de uma daquelas tias sem noção que entrega o presente, toda sorridente, e fica esperando a criança abrir para dizer que gostou. O aniversariante rasga o pacote com todo o entusiasmo, até descobrir o que está dentro. Não é nenhum dos inúmeros brinquedos que ele gostaria de ganhar, e sim um pijaminha de malha estampadinho de bichinhos. Com aquela cara de decepção, sem acreditar no que está vendo, a criança fica paralisada por alguns instantes, olhando o pijama. Antes que ela deixe mais evidentes seus sentimentos, sua mãe entra em cena rapidamente. Com o entusiasmo forçado, que é a especialidade de adulto, ela tenta salvar a situação, ou melhor, salvar a tia de um constrangimento. E diz para o filho: "Que lindo, filho! Diz para a titia que você adorou o presente, que você estava mesmo precisando de um pijaminha novo." Provavelmente não gostamos de ter vivido uma experiência assim, mas a transmitimos para a geração seguinte. Ensinamos a criança a reconhecer, a considerar os sentimentos dos outros e negar os seus. Uma criança que aprende a supervalorizar o outro e negligenciar-se, quando adulto não consegue se defender de abusos, insultos e injustiças. Ivo viveu uma infância de muitas privações numa família com mais 6 irmãos. As poucas coisas que possuíam eram frutos de doações. Quando um dos filhos se encontrava em algum atrito com um colega, a mãe lhe obrigava a ceder, a não se defender. Ela lhes passou a mensagem de que eles eram inferiores e que o direito era sempre do outro, por ele ter uma condição social e econômica melhor. Ivo não foi incentivado a dizer o que sentia, nem lutar pelo que queria, uma lição que trouxe perdas incontáveis. Foi vítima de injustiça no trabalho, mas não se defendeu, preferindo perder o emprego. Foi lesado financeiramente, mas renunciou. Sabia que suas opiniões estavam certas, porém não lutou por elas. Apesar de ser um homem inteligente e talentoso, não conseguia vencer. Ivo aprendeu a suportar o abuso e se sujeitar à exploração. Seu consolo era crer que estava agradando a Deus. Seu comportamento era visto por ele como virtude. Não percebia que suas atitudes não eram o resultado do amor genuíno pelo outro ou por obediência a Deus, mas de um sentimento de menos-valia, ou seja, de falta de amor por si mesmo. Uma criança precisa internalizar valores morais e sociais, aprender a valorizar o outro, compreender que em algumas situações podemos e devemos ceder e que isso não é sinal de fraqueza. No entanto, também precisa reconhecer suas necessidades e aprender a defender-se. Quando uma criança cresce importando-se apenas com seus direitos e necessidades, ela espera que o mundo se renda a seus pés.
Quando negligencia seus direitos e necessidades, ela se rende aos pés do mundo. O respeito pelo outro não deve excluir o respeito próprio. Alguns pais anulam o sentimento dos filhos e supervalorizam os seus. Wilson adora cavalos e tem paixão por sua linda fazenda. Porém, seu primeiro filho, Neil, não se identifica nem um pouco com esse estilo rural de viver. Ao contrário, gosta de uma vida urbana, de modernidade e aparelhos eletrônicos. Para Wilson, foi uma grande decepção. Ele esperou ansiosamente que o filho crescesse e fosse seu companheiro de cavalgada. Por não conseguir aceitar essa diferença entre eles, o rejeitou claramente. Neil se tornou uma criança insegura. Ele tem 10 anos e sente que está errado por não corresponder ao desejo do pai, mas não consegue ser diferente, por isso se isola. Passa horas em seu quarto sozinho, principalmente quando o pai está em casa. Ele procura ficar longe para evitar situações que o lembram de que não é querido. Sua irmã Michelle, 3 anos mais nova, se tornou claramente a preferida. Ela recebe todo o carinho, atenção e admiração do pai. Desde bem pequena, ela já o acompanhava nos fins de semana para a fazenda, passeios a cavalo e rodeios. Não podemos afirmar com certeza que ela tem o mesmo gosto e afinidade que o pai, ou se percebeu bem cedo que para ser amada e aceita precisaria ter. Não sabemos se ela gosta de fazenda e de cavalos ou se não suportaria ser rejeitada também. Se essa for a verdade, Wilson prejudicou não somente a autoestima de seu filho, como também de sua filha, mesmo demonstrando todo o amor por ela. Afinal, ele deixou claro a mensagem de que para ser aceita, era preciso corresponder às expectativas dele. Negar os próprios sentimentos é negar a si mesmo, perder a identidade, abrir mão de ser feliz. Exigir de alguém tal sacrifício não é amor, é egoísmo. É não querer ver o outro e sim a si mesmo refletido no outro. Que Deus abençoe vocês e até o nosso próximo capítulo.